Olá, meus amigos da rede social do Rogério Gomes, né? Eu não posso em si falar só sobre o blog do Lote 15, ou o blog do Projeto Iguaçu, ou o Belfort Roxo Notícias Online, porque nós temos várias redes sociais, né? Onde a gente transmite as informações que já há mais de 13 anos que a gente está nas redes sociais. Na verdade, mais de 13 anos, porque a gente começou lá no Orkut, antes do Facebook ser criado, tá legal? Então são muitos canais que a gente tem. Eu sou Rogério Gomes, para você que de repente está vendo o vídeo e não me conhece ainda. Eu sou Rogério Gomes, hoje blogueiro, youtuber, empresário, entendeu? Nós fazemos parte de vários trabalhos, vários projetos, mas em especial eu estou aqui hoje, mais uma vez aqui, próximo à estação de bombeamento do Lote 15, e é essa estrutura aqui com esse muro branco e esse portão azul. Mas aqui à minha esquerda, né, à direita de vocês, tá as bombas, né, a saída das bombas, né, a saída do encanamento das bombas. Do outro lado, onde está aquelas torres lá que você está vendo mais à frente, cercado por esse dique do rio, aquela parte de lá, a parte do Lote 15, Jardim Brasil, Parque Amorim, mais à frente Vale do Ipê, Jardim do Ipê, Colonial, Outeiro, Jardim Taboca, essa parte que contempla o polder do Outeiro. Para quem não sabe, polder é uma área cercada por um dique, aquela estrutura que você vê nos rios, aquele morrinho, né? Aquele morro que você vê cercando os diques, que parece um muro, que na verdade é um morro, né? Aquilo ali é chamada de, geralmente é utilizada num polder. O que é um polder? É uma área de inundação, é uma área baixa, alagadiça. E para poder drenar essa área, se coloca aquela estrutura com aqueles diques para poder drenar essas regiões. Como nós estamos na Baixada Fluminense, já está dizendo o nome Baixada, né, que a gente está entre a serra e o mar, essas áreas são muito baixas. Então, ao longo dos séculos, dos anos, foram se fazendo várias estruturas com a finalidade de drenar. Mas no passado, né, esse dique, por exemplo, aqui o dique do Rio Iguaçu, foi feito pelo governo Getúlio Vargas na década de 30. Isso está em documentos, você encontra isso na internet, tá legal? As maiores estruturas de combate, aliás, de drenar áreas alagadiças na Baixada Fluminense foram feitas na década de 30 pelo governo Getúlio Vargas. E qual era a finalidade, né, de se fazer esses diques e drenar essas regiões? Na época, questões agrícolas, né? Essas áreas eram fazendas que ficavam alagadiças, sendo que houve aqueles ciclos que você estudou isso na escola, houve aqueles ciclos na Baixada Fluminense, né, de plantio, de agricultura, onde se plantou cana-de-açúcar, onde se plantou arroz, se plantou laranja, lembra os laranjais? Onde se plantou laranja, e para cada uma dessas tipo de cultura, né, de cultivo, teve que se fazer certos tipos de operações nessa área, na terra, né, para poder drenar a área, né, porque constantemente essas áreas estavam alagadiças. Até por isso o hino de Belfort Roxo passado, o antigo, que era o Velho Brejo, né, ou seja, áreas constantemente alagadas. E isso até nas cartas de Seis Marias, que são as cartas lá na época do Império, dos desbravadores que vieram entrar na Baixada Fluminense, eles descrevem as áreas como áreas constantemente alagadas, tá legal? Então, como foi drenada essas áreas ao longo dos anos e dos séculos? Através desse tipo de obra como o dique, entendeu? Mas, beleza, foi se passando os anos, ao longo dos anos foram se passando, né, houve aquele êxodo rural, né, de pessoas que vieram do Nordeste, do Norte, enfim, vieram morar no Rio de Janeiro com êxodo rural, e essas áreas que antes se fazia esse tipo de cultivo, a maioria das fazendas faliram, e o que eles fizeram? Lotearam essas áreas, né? Então essas áreas foram loteadas dessas fazendas sem fazer as obras adequadas, sem fazer, né, obras que realmente pudessem drenar definitivamente essas áreas para as pessoas poderem morar, entendeu? Então foram loteando, a moda vamos embora, né? O termo utilizado é ocupação desordenada, foi crescendo, as pessoas foram construindo nessas áreas sem fazer esse tipo de obra, o governo, e a coisa deu no que deu. Então hoje, o que acontece? Com as fortes chuvas, dependendo da quantidade de chuva que se chova, fica difícil essa água drenar rápido para a Baía de Guanabara, porque toda a água e todo o rio
E todo rio, você sabe desde criança, que corre para o mar, né? Então a água, no caso de Belford Roxo, a água vem de Nova Iguaçu, a água vem desde Bangu para cá, Senador Camará, várias regiões, ela vai escorrer para cá, né? Porque os rios de lá vão sair no Rio Botas e o Rio Botas vai desaguar no Rio Iguaçu, que vai sair na Baía de Guanabara. Entendeu agora? Então toda essa água corre para cá. Até parte da água de Tingá, de Petrópolis também, por Xerém, que vai seguir pelo rio Capivari, que também vai sair no rio Iguaçu. Então, entendeu até agora? Beleza. Então, o que aconteceu? Com essas fortes chuvas que aconteceram agora nos últimos dias, na semana passada, que atingiram Mesquita, Nilópolis, São João, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Belford Roxo, entendeu? O volume de chuva foi muito grande. E essas chuvas tinham que correr por onde? Por esses principais rios. Mas, especificamente no caso da região do Babi, né, até contrapondo aquele vídeo que está circulando da internet, que uma menina que eu não sei quem é, que eu também não sei aonde mora, né, publicou, tudo bem, sobre a indignação dela, que também deve ter sofrido esse tipo de consequência. Eu também moro na região do Jardim Brasil, que também é uma área baixa, que também alaga. É só ir no meu Facebook, você vai encontrar várias fotos da minha casa inundada. Mas no caso do vídeo dela, que ela esteve aqui na estação de bombeamento do lote 15, né, e falando sobre a questão da estação não estar funcionando, na verdade tinha uma bomba funcionando, mas que aquilo ali atingiu o Babi, não procede. Por que não procede? Porque esse dique, como eu falei para vocês, que está aqui na estação de bombeamento, que está aqui do lado da estação de bombeamento aqui do lote 15, né? O nome dela é Estação de Bombeamento do Polder do Outeiro. Esse é o nome todo dela. O sobrenome é Polder do Outeiro. Então essa estação de bombeamento foi criada para drenar a água que fica acumulada nesse polder aqui, que é do canal do Outeiro, que contempla essa região do Parque Amorim, Jardim Brasil, Vale do Ipê, Beiralinha, Lote 15, Jardim Taboca, Jardim do Ipê, Parque Colonial. Na verdade, drena a água desde a Vila Paulina, tá? Aonde nasce o canal do Outeiro, tá? Que a foz dele é aqui, a saída dele é aqui, antes aqui do dique, tá legal? Ele drena desde a Vila Paulina até essa região aqui do lote 15, aonde tem a divisa de Belford Roxo com Duque de Caxias. Ele está sobre a ponte aqui agora da Avenida Joaquim da Costa Lima. Então a finalidade dessa estação de bombeamento é drenar a água de chuva que fica acumulada no polder do Outeiro, não contemplando as regiões que é cortada pelo rio Botas, que é aquele rio que vem de Nova Iguaçu. Vocês entenderam agora? Então, no caso do Babi, da drenagem do rio Iguaçu, do rio Botas, que é aquele rio da Avenida Atlântica, aquele rio largo da Avenida Atlântica, né, que é enorme, aquele rio, quando a maré está baixa, parece que nunca vai acontecer nada, mas para você ver, a quantidade do volume de água é tão grande que ele não consegue sair, né, de lá daquela região, passando por trás do clube do Vale do Ipê, né, ali do Babi, aquela região ali do Recantos, e ele não consegue entrar rápido, ele não consegue entrar rápido no Rio Iguaçu, porque também vem a água de Tingá e vem a água de Petrópolis, que também se encontra mais ou menos no mesmo lugar, ali na região da Ponte de Ferro ou da ponte do bairro Amapá. Entendeu agora? E a gente tem um outro agravante nessa situação toda. Qual é? De 6 em 6 horas, todos os dias, tá? A gente sofre com o efeito de maré. O que é o efeito de maré? A Baía de Guanabara, ela sobe 6 horas, entendeu? E quando ela sobe, ela faz a água do mar entrar nos principais rios da Baixada, entendeu? Então essa água da Baía de Guanabara, ela é despejada pelos rios principais, o Sarapuí, o Meriti, o Iguaçu, faz essa água entrar para a região da Baixada Fluminense, 15 quilômetros. Essas informações são dados técnicos oficiais que eu estou passando para vocês, tá? Vocês podem pesquisar isso também se quiser. Então, todos os dias nós sofremos efeito de maré de 6 em 6 horas. Então, provavelmente, o que pode ter acontecido, né? Que geralmente esse efeito de maré é de madrugada. A forte chuva cai, se desce uma grande quantidade de água. Quando ela chega aqui no Rio Iguaçu, que ela poder sair, a Baía de Guanabara está com a maré alta, normalmente na madrugada,
e essa maré está entrando. Então essa água se encontra justamente aqui no entroncamento desses rios, impedindo que aquela água saia. Então a água acaba ficando empoçada. E para dizer a verdade, é quase, tá? Não estou afirmando no caso agora o que eu vou falar. É quase impossível se drenar essa água rápido com a Bahia, com maré alta, jogando para dentro da Baixada Fluminense. Então são várias ações necessárias para poder combater esse tipo de situação, e uma das principais realmente é o reassentamento das famílias. Em boa parte do mundo, tá? Do mundo. Nova Orleans, nos Estados Unidos, que sofre efeito de maré, teve que ser construído um dique de 8 metros de altura e 550 quilômetros de extensão. 58 bilhões de dólares foi construído para proteger Nova Orleans. Porto Alegre, aqui no Brasil, é drenado praticamente 24 horas por dia para a cidade ficar sem alagamento. Caxias passa por esse tipo de problema, o centro. A Praça da Bandeira, no Rio de Janeiro, que teve que ser construído lá, piscinões subterrâneos, entre várias outras obras pelo mundo afora. Então não é uma situação fácil de resolver. Eu fiz parte do comitê de acompanhamento do Projeto Iguaçu, o projeto de controle de inundação da Baixada Fluminense, que contempla os rios Botas, Iguaçu e Sarapuí, e os rios internos, que é, né, dos municípios que esses rios contemplam, os afluentes, né? E o Projeto Iguaçu, ele é um plano diretor, ele é um plano técnico que foi feito pela UFRJ, pela Serla hoje, o INEA, um plano técnico de ação que tem que ser executado na Baixada Fluminense, mas infelizmente só a primeira etapa do Projeto Iguaçu foi feito entre 2009 e 2011 e não continuou. Isso hoje está parado e é necessário discussão, é necessário interesse, é necessário envolvimento direto do governo federal, do governo estadual e das prefeituras da Baixada Fluminense, né? Porque só uma andorinha não faz verão e um prefeito só fazendo ação não vai resolver. Então fica complicado se jogar a culpa numa pessoa só, ou acusar N, X, W, ou vereador Cicano e Beltrano, porque a coisa é muito mais ampla do que parece. Mas realmente a gente sofreu com uma catástrofe, né, que atinge várias cidades aí pelo mundo aí, e é necessária a união de todos para se fazer isso andar, tá legal? Então o vídeo foi para falar sobre isso. Você que vai fazer algum tipo de acusação, comentário, né, que vai fazer a reclamação, acho que eu já falei, né? Você tem que primeiro avaliar as informações, tá? Não bota todo mundo dentro de um balaio achando que tudo é a mesma coisa, que todo mundo é corrupto, que ninguém corre atrás, que ninguém faz nada, que a coisa não funciona assim, tá legal? Que a coisa não funciona assim, e até parou um rapaz agora para poder cumprimentar, né? Que a coisa não funciona assim, tá legal? Mas procura se informar melhor, aí sim, faça sugestão, cobre o vereador, não é acusar o vereador não, cobre o vereador, quando vê ele na rua, não fica com medo dele não, já vereador, pô, e o Projeto Iguaçu, como é que a gente faz? Dá pro senhor colaborar? Dá pro senhor de repente botar na pauta? Entendeu? Converse com o teu vereador, com o teu líder político, converse com o presidente da sua associação de moradores, até mesmo vendo o prefeito, posso falar com o senhor, prefeito? Poxa, prefeito, tá difícil, a gente tá passando muita dificuldade, e existe um projeto aí, um tal de Projeto Iguaçu que pode ajudar a gente, que eu tenho certeza que com a união de todos, e justamente também entregando na mão de Deus, buscando a Deus, pedindo a direção de Deus, juntos, todo mundo, a gente consegue avançar com tudo isso, tá legal? Então a finalidade do vídeo foi essa. Não deixa de deixar essa curtida não, assiste o vídeo todo, deixa seu comentário aqui, colabora, porque a tua participação é assim que ela funciona, tá bom? Forte abraço!